Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 27. Crescimento. Na manhã seguinte, Rafalia ficou estudando até tarde noite passada. Então eu acordei e discretamente escapei do quarto para ver Firo. Seria particularmente problemático se ela fosse morrer de fome. Eu juntei as ervas medicinais já que eu não tinha terminado de compor elas ontem. Kviek! Firo! Eu ouvi uma voz rouca vindo dos estábulos. Olhando para a figura dela, os pés e o pescoço ficaram mais longos, remodelando ela mesma como se fosse um manju. Eu digo que ela parecia muito com um avestruz. NT, eu realmente não sei o que um avestruz tem a ver com um manju, mas era uma mudança incrível. O crescimento dela era completamente diferente dos pássaros que eu conhecia. A altura dela era perto do nível do meu peito, então ainda era impossível para uma pessoa montar nela. Parecia que ela estava com fome. Foi por isso que eu comprei um pouco de ração do rancho e trouxe aqui. O consumo de ouro foi bem severo, mas ainda era mais barato que ter que comprar equipamento. Vendo quão rápido ela estava crescendo em apenas um dia, eu tive um pressentimento terrível sobre isso. Você. Só se passou um dia desde que você nasceu. Naofumi, Kveek. Firo, Surizuri. Firo se segurou em mim e deu um sorriso macio naturalmente. Isso não quer dizer particularmente que meu amor por animais foi despertado. Eu só estou excitado sobre o que ela irá fazer quando ela crescer. Querendo ela como um substituto para uma carruagem, meu peito encheu com antecipação. NT. A palavra usada para carroça e carruagem é a mesma, então eu variarei de acordo com o contexto. Espera, eu posso ver um tom de branco e cores de flores de cerejeira quando eu olho cuidadosamente para as penas. Eu deixo o escudo absorver as penas como um jeito de podar. O requerimento para o escudo de treinador de demônio 3 foi liberado. Escudo de treinador de demônio 3. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Correção de crescimento, M. Nada. Então não precisava ser sangue. Então pode ser também uma boa ideia cortar o cabelo da Rafalia e deixar o escudo absorver de novo. Ela brincou e correu energeticamente, mesmo que Firo ainda era uma recém-nascida. Kek! Firo, apesar dela não ser um cachorro, eu brinquei com Firo jogando um galho de árvore longe, onde ela então pegava e me devolvia ele. As pernas dela parecem rápidas, ligeiramente pegando o galho antes de sequer cair no chão e rapidamente devolvendo ele. Ela parecia bem inteligente. Cucucu, parecia que minha sorte finalmente mudou. Eu estava brincando com Firo até a Rafalia acordar. Era um tipo rejuvenescedor de terapia, esses mascotes. Eu nunca tinha visto Naofumi-sama mostrar um sorriso tão refrescante até agora. Rafalia veio até mim enquanto murmurava levemente seu desgosto. Se qualquer coisa, era um sorriso endiabrado. Qual o problema? Naofumi, não é nada. Rafalia, Kek. Firo, Shon. O bico de Firo bicou levemente a Rafalia. Parecia que ela queria ter um contato mais íntimo. NT, sem besteira, não tem tradução melhor, mas é sem besteira. Aia. Acho que não tem o que fazer. Rafalia sorriu enquanto fazia carinho no rosto da Firo com as duas mãos. Kviek, Firo. Firo se amontoou na Rafalia, apertando os olhos do sentimento gostoso de estar recebendo carinho. Então tá, onde nós devemos explorar hoje? Naofumi, é verdade. Que tal ir para a pradaria da ala sul para economizar nas despesas de comida para Firo? Rafalia, Fumu, eu acho que sim. Naofumi, as ervas medicinais assim como o mato crescem em abundância naquela região. Eu também acho que é um bom lugar para ir. Por ora, o propósito era economizar dinheiro para equipamentos melhores. Yoshi, vamos lá então. Naofumi, Kek. Firo, Hai. Rafalia, bem, nós fomos despreocupadamente até a pradaria enquanto lutávamos com monstros e upamos levemente. Eu, LVL 25, Rafalia, LVL 28, Firo, LVL 15. Pegando ervas medicinais entre outras coisas, nós focamos na comida da Firo e diversas outras colheitas. Nós derrotamos vários monstros, liberando requerimentos de escudos como máximo bônus de status perto de 1 ou 2. O escudo da receita de compor intermediária ainda não foi achado. Noite daquele dia. Firo tinha crescido numa esplendida filorial. É cedo. Naofumi, o hoteleiro e o dono do rancho estavam ambos surpresos.
A razão para isso pode ser por causa da correção de crescimento, P e M. Rafalia, por um acaso, quando eu comprei a tinta você percebeu, não fumi. Ah, vavá, Rafalia. Eu me pergunto se Rafalia também queria crescer desse jeito. Biqui. Um som parecido com de um osso estalando foi ouvido. Vec. Firo, em pouco tempo, Firo, que cresceu tanto que uma pessoa agora podia montar nela, sentou na minha frente. Você quer que eu monte? Não fumi, quec. Firo, virando sua cabeça enquanto eu montava nas costas dela, Firo piou como se isso fosse natural. Então vamos lá. Não fumi, mas não tinha problema não colocar nenhuma sela ou rédea. Enquanto pensava nisso, eu subi já que ela queria que eu cavalgasse nela. Eu era resistente graças ao escudo. Eu estaria bem mesmo que eu caísse. Montar nela não era tão ruim graças às penas. Parecia não ter nenhum problema até em manter meu equilíbrio propriamente. Quec. Firo se levantou prontamente. Uva. Não fumi, a visão era bem alta. Eu me senti profundamente emocionado enquanto eu procedia em montar em um animal, até porque eu não sabia nada sobre cavalgar em cavalos. Que é? Firo começou a correr enquanto eu pensava. Seu piado era muito animador. Você, rei. Não fumi, não fumi sama, Rafalia. Dota. Vá, que rápido. O cenário ficou atrás de mim quase imediatamente, e a voz da Rafalia ficou distante em um instante. Dota. Eu queria testar Firo. Quando ela levemente deu a volta na cidade, e parou na frente dos estábulos, e sentou, então eu desci. Você está bem? Rafalia correu até mim ansiosa. Oh, sim. Eu estou bem. Mas com certeza é rápido. Não fumi. Firo parecia não estar nem cansada e começou a tratar das suas próprias penas. Eu fiquei surpreso quando ela excedeu a velocidade que eu imaginei. Eu posso ter conseguido uma boa barganha. Então tá, isso é o suficiente por hoje, vamos voltar pro nosso quarto. Não fumi, e então, alguém segurou o colarinho da minha armadura. Quando eu olhei para trás, eu vi Firo segurando meu colarinho com o bico. Qual o problema? Não fumi, Kuveek. Firo, eu fui chamado para parar por um piado que parecia um choro. HN? Não fumi, tanto faz. E, quando eu tentei sair, eu fui segurado de novo. O que foi? Não fumi, Kuvik. Firo gritou num tom levemente desapontado e bateu seu pé no chão. Você ainda não brincou o suficiente? Rafalia. Firo balançou a cabeça que não quando Rafalia perguntou. Ela entendia palavras. Você está se sentindo sozinha? Rafalia. Eu acenei com a cabeça para as duas. Vec. Firo. Ela começou seu apelo desdobrando suas asas. Dito isso, eu estou relutante em dormir no estábulo, e eu não posso levar um monstro tão grande para o quarto dentro do hotel. Vamos acompanhar ela aqui até ela dormir. Rafalia. Bem, tá bom. Não fumi. Essa garota tinha um corpo grande, apesar de só ter passado 2 dias desde seu nascimento. Mesmo que seja um animal, é muito cedo para deixar ela no estábulo de noite. Aquele dia no estábulo, eu estudei as letras desse mundo junto com a Rafalia. Firo nos observava quietamente enquanto descansava tensamente no seu ninho. NT. Como alguém descansa tensamente, eu não sei responder. Biqui. Você realmente não consegue ler letras facilmente. Não fumi. Se tivesse um escudo assim, eu queria achar ele rápido. Não tenho o que fazer. Eu acho que a aparência do Naofumi-sama não é muito boa se ela depende de qualquer coisa como um escudo lendário. Rafalia. Você aprendeu a até falar coisas desse tipo agora, Naofumi, sim. Logo, vamos aprender magia e linguagem juntos. Rafalia, merda. Não tinha nada que iria fazer isso ficar mais fácil. Enquanto rezava para meus esforços não irem pro saco, nós continuamos a estudar no estábulo até Firo cair no sono. Depois disso, nós voltamos para nosso quarto e comecei a fazer remédios com as mais novas ervas adquiridas. O resultado, bem, não pergunte, já que eu não era capaz de decifrar a receita. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 28, expulso a pontapés. Rafalia levantou cedo na manhã seguinte, então fomos juntos para o estábulo. Guá! Assim que chegamos no local,
Firo soltou um canto alegre e correu para nossa direção. Será que você cresceu ainda mais? De alguma forma, senti que ela estava ainda maior se comparado à noite anterior, mas não tinha certeza. Acho que esse é o tamanho de um filorial adulto, não é? Perguntou Rafalia. Agora que você falou, parece que é isso mesmo, respondi. O tamanho da Firo já era o mesmo que os filorials que andavam na cidade e nas estradas. As penas dela eram brancas, bem, tinha algumas rosadas no meio, no entanto era uma linda mistura de cores. Aquele traficante de escravos não mentiu quando falou que só vendia produtos de qualidade. Tá com muita fome, Guá? Ela balançou a cabeça para os lados enquanto cantava. Que bom! Pelo visto era mesmo por causa do período de crescimento. Quebra! O corpo dela continuava fazendo aquele som estranho. Bem, tanto faz. Depois disso fomos tomar o café da manhã e planejar o que fazer naquele dia. Começamos a caminhar em direção à cidade. Guá! Firo ficava vidrada toda vez que uma carroça de madeira que passava por nós. Parecia estar sentindo inveja. Será que ela quer puxar uma? Acredito que sim. Algum problema, Yusha-sama? Perguntou um homem do vilarejo, enquanto eu conversava com Rafalia. É que minha filorial não para de olhar para as carroças, então estava pensando se ela quer mesmo puxar uma. Bem, fazer isso é como um instinto para eles. O homem balançou a cabeça e começou a observar a Firo. Sabe, o vilarejo está no meio da reconstrução e não temos mão de obra o suficiente. Yusha-sama, você poderia nos ajudar na distribuição dos suprimentos em troca de uma carroça? HM. Não era uma oferta ruim. Consegui um monstro que seria útil para esse tipo de situação, então não havia motivos para não o usar. Também posso fazer outras coisas enquanto a carroça está sendo puxada. O que teríamos que fazer? Estamos cortando madeira em uma floresta próxima daqui, seria muito bom se você pudesse trazê-las para o vilarejo. A floresta, agora que ele mencionou, ainda não exploramos aquele lugar. Acho que vai demorar um pouco, tudo bem? Não tem problema. Ok então. Nós aceitamos o pedido. Depois de discutirmos os detalhes, nós ganhamos uma das carroças do vilarejo. Tudo desde a roda até o assento era feito de madeira velha e de baixa qualidade, mas não podíamos reclamar, já que era de graça. Guá! Após a carroça ser preparada, Firo começou a correr para todos os lados com ela, parecia estar se divertindo. Os aldeões também nos deram uma rédea. Era igual àquelas usadas por cavalos no meu mundo. Tudo certo! Hora de ir em direção à floresta. Sim, Guá! Apontei para o caminho que iríamos seguir e Firo, não conseguindo controlar sua animação, começou a andar, carroça balançando. Então nós lentamente. Estrondo. Um barulho alto começou a vir da carroça. Assim como ontem, o cenário ao meu redor passava a uma velocidade assustadora. Muito rápido. Muito rápido. Desacelera um pouco. Guá! A velocidade diminuiu. Contudo a Firo não parecia feliz com isso. Soltou um canto triste enquanto caminhava. Ugh! Não estou me sentindo muito bem, reclamou Rafalia. Deve ter sido por causa da aceleração repentina. Seu corpo perdeu a força e ela deitou no chão. Tá tudo bem? Sim, mas parece que tudo está girando. Calma, já vai passar. Espero que sim. Naofumi-sama, você não está sentindo nada? Não fico enjoado com facilidade. Para falar a verdade, acho que nunca passei mal. Falar disso tinha me lembrado de uns garotos que sentavam perto de mim no fundamental. Eles falaram que me ver lendo mangas e light novels o tempo todo os deixava com nojo, então mudaram de lugar. Também me recordei do dia que fomos em uma viagem de navio para visitar uns parentes. Minha família inteira ficou com enjoo marítimo enquanto eu fiquei de boa jogando no meu celular. Vamos devagar agora, tenta descansar um pouco até a gente chegar. Vou aceitar sua oferta, disse Rafalia, enquanto se deitava no banco da carroça. No meio do caminho, encontrei com alguém que não queria ver mais. Ah! Olha só! Não é que isso combina com você. Risos. Ele olhava para mim e ria alto enquanto apertava o estômago. Aquela vadia estava rindo junto. Não sabia eu era tão engraçado, mas aquilo estava me incomodando. O que foi agora, Motoyazu? Esses caras nos encontraram no meio da estrada e, do nada, começaram a rir. É só olhar. Você parece ridículo montado nisso. Ainda não entendi. Virou um vendedor ambulante?
Acho que a falta de dinheiro faz as pessoas se desesperarem. E que pássaro estranho é esse? vendedor ambulante. Não parecia uma ideia ruim. Se a Firo aguentasse viajar longas distâncias, poderia ser possível. Comecei a pensar seriamente nessa possibilidade. Vergonhoso! Não consegue comprar um cavalo, então tem que usar um pássaro. E que cor é essa? Aí tem rosa claro misturado com branco. Normalmente seria apenas branco, não é? E ainda é lento. Não lembro de ter visto cavalos aqui, mas não entendia o senso de humor desse cara. Aquilo estava se tornando um desperdício de tempo. Iria só ignorar e seguir meu caminho. Enquanto pensava nisso, Motoyazu se aproximou da Firo, e quando chegou perto o suficiente, Guá! O pássaro mirou na virilha e chutou com toda a força. Eu vi aquilo. Vi o estúpido sorriso de Motoyazu se distorcer em dor enquanto seu corpo voava uns 5 metros para trás girando. Gemido de dor. Kakiaaia! Motoyazu-sama. Ah! As bolas dele deviam ter virado carne moída depois disso. Me senti satisfeito. Ter visto aquilo fez valer cada centavo que tinha gastando naquele ovo. Como esperado do meu monstro, devia ter se vingado no meu lugar. Hoje à noite vou deixar ela comer algo delicioso como presente. Guá! Firo saiu correndo enquanto batia as assas fazendo o grupo de Motoyazu sumir de nossa vista em poucos segundos. Caraca, fazia tempo que não me sentia assim. Nunca imaginei que presenciaria uma cena daquelas. O que aconteceu? Perguntou Rafalia, enquanto levantava o rosto. Nada. Nunca vi você sorrir tanto. Está aparecendo em meu rosto. Deixando isso de lado, que força incrível na perna, foi capaz de mandar o herói da lança voando para longe. Enjoo. Por favor, um pouco mais devagar. Continuei guiando a Firo com um sorriso no rosto. Estava tão contente que as palavras da menina enjoada não entraram nos meus ouvidos. Depois de um tempo ela acabou vomitando. Quando chegamos na floresta de Rafalia, a situação era de dar pena. Gemido. Rafalia gemia com um rosto pálido. Percebi que exagerei um pouco e acabei me sentindo culpado. Era tudo culpa do Motoyazu. Ele que me deixou tão enérgico e contente. Desculpa, Guá, Firo, assim como eu, parecia se sentir culpada. Eu estou Você definitivamente não está bem. Seria bom se pudéssemos encontrar um local para descansar, mas... Yusha-sama. Havia uma cabina próxima à floresta. Um aldeão que parecia com um lenhador saiu dela. Olá, os aldeões me pediram para vir ajudar a transportar a lenha. Sua companheira está bem? Acho que não. Queria encontrar um lugar bom para ela descansar. Conhece algum? Bem, então podemos usar a cabana, é só levá-la para dentro. Depois que o aldeão disse isso, nós fomos em direção à residência. Ajudei a Rafalia a caminhar e se deitar na cama. Firo só consegue lutar contra inimigos fracos no momento, então a gente vai focar no transporte de suprimentos por hoje. Pelo visto a Rafalia ficava enjoada fácil em veículos, então, até que ela se acostumasse, nós não poderíamos ir muito rápido fazendo a carroça tremer muito. Então, desculpa, mas, você poderia colocar a lenha na carroça, nós voltaremos daqui a pouco. Tudo bem. Firo já tinha sido solto e olhava para dentro da cabana. Ok, vamos lá. Guá! Já que ela tinha chutado Motoyazu para tão longe, o seu poder de ataque deveria ser bem poderoso. Então pensei em dar um pequeno passeio na floresta. Entramos nela e, estranhamente, não encontramos nenhum monstro. Contudo, continuei caminhando em silêncio enquanto a Firo me acompanhava. Deve ter sido porque eu estava muito focado, no entanto senti que o ar de lá era mais limpo. Parando para pensar, essa foi a primeira vez, desde que cheguei naquele mundo, que parei para olhar ao meu redor. Me pergunto por quê. Talvez ter visto o rosto do herói da lança se contorcendo de dor tenha me ajudado a esquecer dos problemas. Não. Tinha certeza de que era porque a Rafalia confiava em mim. Ela não estava comigo naquele momento, então me senti um pouco solitário. Não fazia nem um mês desde que nos conhecemos, 3 semanas para ser mais exato. Nunca imaginei que uma pessoa se tornaria tão importante para mim nesse curto intervalo de tempo. Seria bom encontrar alguma receita de remédio para enjoo.
Decidi colher todas as ervas que encontrasse para ver se alguma mistura funcionaria. Mesmo assim, é estranho nenhum monstro estar vindo, não é? Já estávamos naquela floresta há bom tempo, porém ainda não tínhamos visto nada. Guá! HN? Fiquei surpreso ao escutar a voz de Firo vindo de longe. Corri em sua direção e, quando a encontrei, percebi que havia algo na boca dela. Será que é minha imaginação? Aquilo parecia ser um usapiru. De repente ela engoliu o monstro inteiro de uma só vez. Guá! Firo cantou e começou a caminhar como se nada tivesse acontecido. 34 XP ganho. Achei melhor não pensar muito naquilo. Por volta de 1 hora depois, terminamos de vasculhar os arredores da floresta e retornamos à cabana do lenhador. A madeira já havia sido carregada em nossa carroça. Quando entramos na residência vimos que a Rafalia ainda estava deitada. Isso era ruim. Seria um problema se ela passasse mal toda vez que a Firo corresse em velocidade máxima. Achei que precisaríamos de um pouco de treinamento. Se a Rafalia não se acostumasse a veículos, nós não conseguiríamos fazer nenhum trabalho de transporte. Parece que temos que continuar andando devagar até você se acostumar com a carroça. Gemido. Rafalia gemeu em resposta às minhas palavras. Como pensei, nós tínhamos um longo caminho à frente. Já terminei de carregar a lenha, mas... sim. Então irei para o vilarejo e voltarei aqui. Posso deixar ela com você enquanto isso? Claro. Irei proteger a companheira do Yusha-sama não importa o que aconteça. Estava um pouco preocupado, mas não tinha paciência para ficar sentado sem fazer nada. Então estamos indo, falei, depois de subir na carruagem. Guá! Firo soltou um canto energético e começou a correr. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 29. Aqueles com asas. Não encontramos o Motoyasu no caminho de volta. Pensei que ele ficaria louco de raiva e iria sair me procurando por todos os lados, mas, pelo visto, me preocupei à toa. Depois que entreguei a carga na aldeia, voltei para a floresta e fui ver se a Rafalia tinha melhorado. Está se sentindo melhor? Sim. E isso foi rápido, falou o lenhador, surpreso com a rapidez com que eu havia retornado. Parece que meu pássaro é bem rápido, respondi, enquanto acariciava a Firo. Guá! Ela cantou de forma energética. Sim, você é incrível. Bem, então vamos começar a explorar a floresta com todo mundo? Sim. Corre mais devagar dessa vez, tudo bem? Guá! Quebra! O que foi isso? Esse barulho, seu período de crescimento já tinha acabado, não é? O som veio da Firo. Ela não parecia incomodada com aquilo, porém, a colheita do dia foi muito boa. Rafalia parecia ter se esforçado mais que o normal enquanto lutava e pude ver o poder de ataque e os movimentos da Firo. Honestamente, a força e a velocidade dela já pareciam ter superado as da Rafalia. Eu, LV-26, Rafalia, LV-29, Firo, LV-19. Os requerimentos para o escudo de usapiru branco foram liberados. Os requerimentos para o escudo de porco-espinho escuro foram liberados. Os requerimentos para o escudo de osso de usapiru foram liberados. Os requerimentos para o escudo de osso de porco-espinho foram liberados. Escudo de usapiru branco. Habilidade selada. Bônus de equipamento. 2 poder defensivo. Escudo de porco-espinho escuro. Habilidade selada. Bônus de equipamento. 2 agilidade. Escudo de osso de usapiru. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Aumento de vigor, pequeno. Escudo de osso de porco-espinho. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Aumento de SP1, pequeno. Todas as habilidades eram pequenos aumentos de status. Se eu conhecesse algum lugar mais eficiente para caçar, os escudos poderiam ter sido melhores. No entanto, não sabia onde os monstros que davam mais experiência e dinheiro ficavam. Então minha única escolha era me esforçar e liberar esses bônus mais fracos. Quantas habilidades foram liberadas até o momento? Não fazia ideia, eram muitas para contar. Em primeiro lugar, não usei nenhuma vez os equipamentos mais fracos como o escudo laranja pequeno. O máximo que fazia era equipar-os com efeitos especiais úteis como o do escudo amolador, já que não funcionavam em outros escudos. O sol havia se posto e estávamos voltando para o vilarejo. Rafalia ainda precisava se acostumar com a coroça. Ela passou mal várias vezes durante a viagem, então tivemos que diminuir ainda mais a velocidade. No final chegamos lá só depois de ter anoitecido. Desculpa. Não se preocupe, 1 hora você se acostuma.
Mesmo que eu não ficasse enjoado de jeito nenhum, não iria julgar as pessoas que eram mais fracas. E era só uma questão de tempo até aquele problema acabar. A Firo vai ter que se segurar um pouco. Guá! Naquele momento, algo estranho estava acontecendo. Para ser sincero, já fazia um tempo que aquilo começou, no entanto nós não tínhamos percebido. Minto, sabíamos que havia algo errado com a Firo, mas decidimos ignorar. No outro dia, as mudanças foram tantas que não havia como não perceber. Eu e Rafalia estávamos parados observando a situação. Guá! Quando chegamos no estábulo, a transformação já estava completa. Firo estava, não importava de qual ângulo olhasse, aquilo era bem maior que qualquer filorial. A altura média deles era de 2 metros e 30 centímetros, a mesma de um avestruz, contudo sua estrutura óssea era bem maior, principalmente na cabeça e no pescoço. Porém, ela estava com quase 3 metros. Era tão grande que se ficasse em pé bateria a cabeça no teto. Aquilo era mesmo o ovo de um filorial? Estou começando a pensar que comprei alguma outra coisa. Sim, também estou achando. Guá! Engole! Firo tinha engolido alguma coisa. Parando para pensar, as partes da quimera que os aldeões colocaram no estábulo tinham desaparecido como mágica. Aquilo devia ter a mesma quantidade de carne que 2 vacas inteiras. Será que ela comeu mesmo até a última migalha? Pensei que a fase de crescimento tinha terminado. HM. Será que o escudo do Naofumi-sama é o responsável por isso? É possível. O escudo do treinador de demônios 3 tem um bônus chamado correção no crescimento do demônio, médio. Na Naofumi-sama, tinha liberado o escudo escravocrata também, não é? Sim, o bônus de crescimento é o mesmo. HM, será que esse poder me afeta? Claro, liberei já faz um tempo, então deve ter lhe afetado um pouco. Não! Gritou Rafalia, enquanto saia correndo pelo estábulo. Rafalia! Venho me sentindo mais leve nos últimos tempos. Isso foi culpa do Naofumi-sama, não é? Fica calma. Se será que vou ficar gigante que nem a Firo? Isso é assustador. Seu corpo não está fazendo aquele barulho de crescimento, não é? É verdade. Graças a Deus, estava com tanto medo. Mesmo assim não podíamos ter certeza de que a habilidade não iria afetá-la também. Enquanto imaginava uma Rafalia que havia se transformando numa marombeira, meu olhar voltava para Firo. Poderia parar de ficar imaginando essas coisas? O que a gente faz agora? Perguntei, ignorando o que a Rafalia disse. Acho melhor voltarmos para a loja do traficante e ver se ele sabe de alguma coisa. Boa ideia. Não tínhamos outra opção. Não gostava da ideia de ter que voltar para a capital real, porém, era o único lugar onde podíamos encontrar uma resposta. Guá! Saímos do vilarejo Ryuto com a Firo puxando a carruagem energeticamente. Ao mesmo tempo, eu fiquei cuidando da Rafalia que lutava contra o enjoo. Tivemos que parar algumas vezes durante a viagem para lutar contra alguns monstros e alimentar meu pássaro. Chegamos na cidade só depois do meio-dia. Como assim? Falei surpreso. Notei que a aparência do monstro continuava a mudar. As pernas e o pescoço estavam ficando mais curtos aos poucos. Quando percebi as mudanças, o corpo dela lembrava o de uma coruja, torso longo com pernas curtas. Mesmo assim continuou puxando a carroça feliz por todo o percurso, como se nada tivesse acontecido. Mas o jeito que o fazia mudou. Ao invés das rédeas estarem amarradas em seu corpo, ela as segurava com as assas, que pareciam ser articuladas como mãos humanas, para puxar o veículo. Cui! Até seu canto era diferente, suas penas estavam se tornando completamente brancas. HM? Enquanto descia da carruagem, percebi algo estranho. Ela encolheu? A altura tinha diminuído para 2 metros e 30 centímetros. No entanto, Firo ficou mais larga e parecia ter ficado mais imponente. Se fosse colocar de uma forma ruim, aquilo parecia um mascote de um parque de diversões, estranhamente gordo. Cui? Não, não é nada. Será que ela tinha percebido suas mudanças? Era tão diferente que eu não sabia dizer se aquilo era mesmo um filorial. Bem, me pergunto o que é isso. Não posso negar que estou surpreso. Sim, disse o traficante, enquanto limpava o suor e olhava fixamente para Firo. Cui! Ela tinha ficado ainda mais larga e comprida, fazendo-a parecer algum tipo de demônio coruja. Onde aquela forma amigável de avestruz foi parar? Então, quero fazer uma pergunta. Esse é o monstro que rachou daquele ovo que comprei aqui. Pode me dizer qual espécie é essa? Dependo da resposta.
Estalei meus dedos e Firo ameaçou atacar. Cauê! O traficante entrou em pânico e começou a olhar para um documento desesperado. E isso é estranho. De acordo com os registros, o ovo que o Yusha-sama comprou era definitivamente o de um filorial. Isso é um filorial? Cui! Joguei um pedaço grande de carne no ar. O pássaro a pegou no meio do caminho e engoliu de uma vez só. Bem, parando para pensar, aquele barulho que ela fazia quando estava crescendo tinha parado. Será que essa é sua forma adulta? Mesmo assim, faz poucos dias desde que nasceu e já está desse tamanho. Como esperado do Yusha-sama, você tem o meu respeito. Não adianta ficar elogiando. Fala logo o que tinha no ovo que comprei. Esse monstro tinha essa forma no começo. Não. Comecei a falar tudo o que aconteceu desde o nascimento da Firo. Bem, então ela era um filorial normal até a metade, não é? Sim, mas cresceu ao ponto de não termos nenhuma ideia de que monstro ela é agora. Cui! Firo virou a cabeça e fez uma pose meio fofa. Parecia que me ver irritado tinha deixado ela preocupada. Quem você acha que é o culpado disso? Hein? Cui! Usando todo o corpo, o pássaro me agarrou e começou a se esfregar em mim. Ser abraçado por aquelas asas enormes me fez sentir o calor dela. O corpo dela era tão quente que eu comecei a suar. Rafalia franziu as sobrancelhas e segurou minha mão. Cui! Parecia que elas estavam conversando com os olhos. Por que estão fazendo isso? Por nada. Cui. Ambas balançaram as cabeças como se tivessem chegado a um acordo. O que está acontecendo? Então? O que é isso? Perguntei mais uma vez ao traficante. Bem, ele parecia não saber a resposta. Trabalhava com monstros, mas não sabia como cresciam. Que tipo de vendedor é esse? Poderia deixá-la aqui por um tempo? Vou chamar um profissional para resolver esse problema. Sim, tudo bem, mas se alguma coisa acontecer com ela durante esse tempo, você vai se ver comigo. Entendeu? Cui! Claro, não se preocupe. No entanto, irá demorar um pouco para o especialista chegar. Sim. Ok, conto com você então. Se alguma coisa acontecer, vou querer uma boa compensação em dinheiro. Cui! Quando ouviu minha resposta, Firo começou a balançar as asas como protesto. Contudo, um funcionário colocou uma coleira nela e a levou para a cela. Talvez seja porque eu estava lá, mas ela não causou muitos problemas depois de entrar. Tudo bem, volto aqui amanhã para pegá-la. É melhor você ter uma resposta até lá. Ameacei só para ter certeza e saia da loja com a Rafalia. Cauê! Continuei ouvindo a voz da Firo mesmo depois de sair do local. Aquela noite, estávamos alojados em uma pousada quando, de repente, o gerente nos chamou. Yusha-sama. Hein? O que foi? Tem um cliente que está querendo falar com você. Quem será? Foi o que pensei enquanto seguia o gerente para o balcão. Ali estava um homem que eu nunca tinha visto. O que quer comigo? Eu trabalho para o vendedor de monstros. Vendedor de monstros? Ah, o traficante de escravos. Ele não poderia usar esse título em público. O que aconteceu? Bem, meu mestre ordenou que eu pedisse para você pegar seu monstro de volta. É o que? Fazia apenas algumas horas. O que será que aconteceu? Fui para a loja com a Rafalia e percebi que o choro da Firo continuava alto. Peço perdão por incomodá-lo tão tarde. Sim, disse o traficante, parecendo um pouco cansado. O que aconteceu? Não era para você cuidar dela até amanhã? Essa era a minha intenção. Contudo, o monstro do Yusha-sama é um pouco problemático. Cauê! Firo, que estava balançando as asas sem parar até o momento, finalmente se acalmou quando viu nos dois. Ela quebrou 3 cadeados de metal, mandou 5 trabalhadores que tentaram controlá-la para o hospital e 3 monstros que usei para o mesmo serviço sofreram ferimentos sérios. Sim, não vou pagar por nada disso. Tiro meu chapéu para o Yusha-sama que se preocupa com dinheiro até nessa situação. Será que ela tá falando sério? Então, como foi? Descobriu alguma coisa? Não, apenas uma coisa. Uma pessoa que viu seu monstro disse que o corpo dela é parecido com o rei Filorial. Rei? Simplificando, é um Filorial que comanda um grupo da mesma espécie. É bem famoso entre os aventureiros. Pelo visto, o traficante precisou checar toda a sua rede de informantes para descobrir isso. Existia um grande grupo de Filorials selvagens e ele ouviu mencionarem que o líder deles era chamado de rei.
Um ser que raramente aparecia para os seres humanos, estavam achando que a Firo era parecida com esse rei dos Filoriais. HM. Aquilo parecia algum tipo de lenda. Se eu usasse meu escudo para absorvê-la, seria possível descobrir se era verdade. Entretanto, teríamos que matar a Firo para isso. Sangue e penas liberavam apenas a série do escudo do treinador de demônios. Ainda haviam alguns bloqueados, no entanto meu nível ainda era muito baixo. Não tinha ideia do que fazer. Fiquei parado olhando para ela. Cui! A espécie do monstro não aparecia nos status dos aliados. Contudo, se fosse um inimigo, eu poderia descobrir qual era. Então, como vocês chamam esse tipo de monstro mesmo? É chamado de rei Filorial ou rainha. Firo é fêmea, deve ser uma rainha. Sim, parece que ela gosta muito do Yusha-sama, então vou ter muitos problemas se tentar vendê-la para mim. Ficou chorando, destruiu tudo e quebrou 3 cadeados de ferro? Merda! Lá se vai meu plano. Bem, eu não tinha ido lá com a intenção de vendê-la. HM? Alguém falou alguma coisa? Você também ouviu? Não sei de onde essa voz saiu. Enquanto cobria a boca, Rafalia apontava para a cela da Firo. Quando olhei ao redor, os trabalhadores também apontavam para a mesma direção. Eu e o traficante nos viramos para ver o que estava acontecendo. Mestre! Havia algo brilhando lá, soltando uma fraca luz branca. Uma garota nua com um par de assas brancas esticava sua mão em minha direção. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.